Muito bem! Sejam bem-vindos a essa segunda aula, onde a gente vai falar sobre inteligência emocional, sobre o elemento água, sobre as emoções e como gestionar melhor as nossas emoções. Para a gente chegar nesse contexto de como gestionar as emoções, vamos dar uma introdução aqui em que a gente vai falar sobre o que tem a ver as nossas emoções com a forma com que a gente leva a nossa vida e como são os resultados dessas emoções no nosso dia a dia. Porque as emoções, elas têm a ver com também com a nossa digestão emocional. É inevitável a gente ter emoções, né? Sempre que a gente tem um pensamento, e a gente tem pensamento o tempo todo, porque a nossa mente não para nunca. Sempre que a gente tem um pensamento, a gente tem uma resposta, ou como um sentimento, ou como uma emoção. E esse sentimento e essa emoção vão ter um caminho dentro do nosso campo, né? E quando eu digo campo, isso tem a ver com o nosso campo físico, emocional, mental, espiritual. Então, essa emoção ela vai ter um caminho que ela vai percorrer no nosso corpo. E a quando ela percorre esse caminho, a gente precisa ter ativa a nossa digestão emocional, certo? Assim como a gente digere os alimentos físicos que a gente come, a gente também precisa ter uma digestão emocional. Então lembra lá na aula passada que a gente falou dos 5 sentidos, né, a gente recebe estímulo pelos nossos 5 sentidos. E através desses 5 sentidos, a gente vai receber um monte de informação, e toda informação que a gente recebe gera uma emoção no nosso corpo. Quando a gente não tem uma boa digestão emocional, a gente não vai poder assimilar, essas emoções, né, assim como a gente assimila depois a comida, a gente também não vai poder assimilar essa emoção. Então pensa, a gente tem uma emoção, né, a gente precisa digerir essa emoção, assimilar, compreender e liberar. Na natureza, normalmente esse ciclo ocorre de uma maneira natural. Para a gente, como seres humanos, esse processo ele não é tão natural, né? Então a gente vai precisar não somente do nosso fogo digestivo, né? Que é o que digere a nossa comida, a gente vai precisar do nosso fogo intelectual. Esse fogo do intelecto é o que vai processar, digerir essas emoções para a gente poder assimilar. Quando a gente não tem essa digestão, esse fogo do intelecto, funcionando bem, essas emoções, elas vão se acumular no nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele é um depósito de emoções não digeridas, né? Então, a paixão intensa, o ódio, o ciúme, a ansiedade, todas as emoções, quando elas não são bem digeridas, elas viram toxina no nosso corpo. E essas emoções não digeridas literalmente destroem as células do nosso corpo. Por isso que se diz, isso tem várias pesquisas, vários estudos, que se diz que a maior parte das doenças tem um cunho emocional. Então, de tanto a gente acumular essas emoções não digeridas, isso vai acumulando no nosso corpo e vai acarretar em sintomas. Depois essas emoções vão aparecer como sintomas físicos no nosso corpo, porque essas células foram destruídas. Então, vamos pensar assim: emoção é água, é o elemento água. Então, se a gente for falar de fazer um paralelo, né, com os biotipos que a gente falou na aula passada, Cafa é o que mais tem água, por suposto, é o que mais sofre com as emoções, é o que mais sente as emoções.
Pitta é o segundo que mais tem água, né? Então, Pitta é o segundo a sentir mais essas emoções. E Vata tem menos água. Então, Vata tem um pouco mais de facilidade de lidar com as emoções. Mas, isso não quer dizer que, por ter menos água, que não tem problemas emocionais, né? Ele só lida um pouco mais fácil. Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente como que funciona isso. A gente, como ser humano, somos a maior parte água, 70%. Então, isso não importa. A pessoa pode ser Vata, Pitta ou Kapha, pode ser Vata e ter menos água, mas enfim, tem água no corpo. O que quer dizer que precisa processar e digerir essas emoções. O Sivananda, ele dizia que o homem semeia um pensamento e colhe uma ação. Então, todo pensamento que a gente cria gera uma emoção. E todo pensamento gera uma emoção e gera uma ação. Semeia uma ação e colhe um hábito. Semeia um hábito e colhe um caráter. Semeia um caráter e colhe um destino. Então, olha que poderoso isso. Desde um pensamento, a gente cria um destino. Por isso que se diz, né, muita gente fala sobre manifestação, sobre poder de criação, cocriação, vem daí. O nosso pensamento, ele vai criar uma ação, que vai criar um hábito, que vai criar um caráter e que vai criar um destino. Então, se a gente quer mudar o tipo de vida que a gente leva, se a gente quer mudar o nosso destino, a gente tem que começar a olhar para qual caráter está vindo desse destino, para qual hábito, quais hábitos, e aí chegar nos pensamentos e poder mudar isso. Isso é fácil? Não, não é fácil, mas isso se faz diariamente, ação por ação, pensamento por pensamento, ativando o nosso auto-observador. Então, constantemente, a gente precisa estar vigilando o que a gente está criando. Por quê? Estava falando sobre a água, né? A água é memória. Dentro da Ayurveda a gente fala que a água ela é memória. E toda a nossa memória, ou seja, toda a nossa água, todo o nosso passado, ele é uma coisa misteriosa, né? Porque a gente não pode ver essa água, a gente não pode sentir, né? Mas ela está aí, ela está presente. Ela é representada por esse elemento água, né? E como é essa memória na nossa vida? Quando a gente tem uma memória que é muito pesada, ou seja, uma água suja, ela vai resultar no nosso corpo em mais toxinas, mais pesadez, né? Uma água suja, uma água contaminada. E isso acontece exatamente porque ou a gente tem aquele hábito ruminante, né? Fica remoendo, remoendo, remoendo o passado, que essa é o que impede a gente de soltar, né? Fica mantendo essa toxicidade e a gente vai ficando com uma água suja. Ou a gente pode ter uma água estancada, que é eu parei, né? Parou naqueles mesmos costumes, nos mesmos padrões, nos mesmos hábitos, né? E isso gera um estancamento, uma vida estancada que não evolui, né? Tá sempre ali no mesmo drama, na mesma, vivendo as mesmas coisas, as mesmas histórias, certo? E o que que acontece? A gente, a memória, né, ela pode ser ou essa água suja, estancada, que é toxina, né? E toxina dentro da Ayurveda é chamada de ama.
E como normalmente a gente pode ver se a gente tem esse indício de ama? Primeiro, ou de água parada, né? Essa água parada, suja, emoções não digeridas. A gente primeiro pode ver os sintomas que a gente tem, né? Então, qualquer sintoma que a gente tiver, cansaço, ansiedade, estresse, não dormir bem, né? Todos os sintomas, dores de cabeça, enfim, sintomas físicos, a gente pode fazer um link que, além de alimentação física, vai ter uma memória emocional que não está sendo bem digerida. Então, tem as duas digestões, física e emocional. E a gente pode ver, né, através dos sintomas e também, sabe quando a gente acorda de manhã, você vai ver a sua língua e a sua língua tem aquela capa branca, ou mesmo durante o dia, né? Você escovou o dente e tal, e fica aquela capa branca na língua. Isso é ama. Isso é o corpo mostrando que ele tem toxinas que precisam ser limpas. E como que a gente, como que cada um dos doshas, ou a gente pode dizer também como os nossos 3 centros processam as emoções, né? Então a gente tem um centro que é instintivo, que é o dosha pitta, a gente tem um centro emocional, que é o dosha kapha, e a gente tem um centro mental, que é o dosha vata, certo? Como que cada um desses doshas ou desses centros precisam aprender a lidar com as emoções. Por isso que é importante a gente conhecer, né, o próprio dosha, conhecer os elementos, conhecer qual é o seu centro principal, né, ou seja, como você lida com cada situação, com cada emoção. Por isso que é importante saber. Então, Pitta, que é mais instintivo, né, mais reativo, são as pessoas que são muito impulsivas, né, são aquelas pessoas que nem pensam, já sai fazendo as coisas, nem pensou como vai fazer, já está fazendo, ou seja, são mais movidas por esse instinto. Então essas pessoas precisam aprender a respeitar a si mesmo e aos outros, então precisa, cultivar esse princípio do respeito. Precisa superar essa necessidade de controle, a domar raiva e transformar essa raiva, né, em uma ação produtiva e não em uma ação impulsiva. Então, mudar de uma ação impulsiva para uma ação produtiva, ou seja, pensar, tomar um tempo, né, uma distância e olhar para aquilo que vai fazer. Precisa cultivar princípios, boas atitudes e comportamentos. Então, essa é a forma como Pitta, ou pessoas instintivas, podem lidar melhor com as emoções. Segundo, para quem tem centro emocional, ou pessoas que são mais kapha, né, pessoas que têm mais água, essas pessoas precisam cultivar o desapego, precisa aprender a soltar. Soltar principalmente uma imagem falsa de si mesmo, né? Soltar a vitimização, né? Não estar sempre num papel, se colocando num papel de vítima ou de coitadinho. Precisa aprender a autonutrir o seu mundo emocional. E com isso, superar esse apego, a tristeza, a rejeição e cultivar a alegria, a nutrição e a felicidade. E a nutrição que eu digo é no sentido de poder nutrir aos demais, nutrir os outros. Ao querer nutrir os outros, automaticamente vai aprender a nutrir a si mesmo. E Vata, ou instinto, instinto não, ou centro mental como dominante, né? Pessoas mais intelectuais, mentais, né? Mais
do elemento ar, né, pessoas muito criativas, comunicativas, devem superar principalmente o medo e a dúvida, né, que sempre está ali no impeditivo de seguir, de ir adiante, de completar as ações. Precisa superar o medo e a dúvida, o medo de errar, a dúvida. Precisa superar o pensamento negativo e o excesso de pensamento. Deve permitir-se sentir, porque lembra, a gente está falando que o Vata tem menos água, mas não é que porque tem menos água que vai ter menos problema, né? Pelo contrário, precisa acalmar a Vata. Então precisa aprender a sentir, a experimentar, a viver e a ir profundo, a parar de fugir da dor. O Vata ele foge das coisas de sentir, né? E aí é onde vai estar o equilíbrio do Vata. Precisa aprender a sentir. Precisa escutar mais o coração e a intuição sem ter que dar tanta explicação, né? Precisa deixar de adorar as crenças, que o Vata ele é muito apegado às crenças, né? Então precisa aprender a soltar essas crenças. Quando a gente tem essa boa digestão, a gente aprende a lidar bem com esses elementos, com esse equilíbrio, a gente as nossas emoções elas passam a fluir de uma maneira mais natural, né, ter uma digestão mais harmoniosa, mais saudável. E muitas vezes essa dificuldade de digestão, ela pode ocorrer tanto por aspectos alimentares, né, maus, aspectos alimentares, maus hábitos e, vamos pensar de uma certa maneira assim, quando a gente vai falar dessa digestão, né, e do acúmulo de emoções, a gente vai olhar para 3 aspectos, tá? Vou explicar de uma forma diferente aqui. Então, a gente vai olhar para 3 aspectos. Então, o primeiro é a gente acumular demais as emoções, né? Então, pensa que a gente está tendo muita emoção repetida sem dar vazão para essa emoção, para essa necessidade que vem dessa emoção. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa olhar, né, da dificuldade de digestão, é o acúmulo de emoções. O segundo é supressão das emoções, suprimir. Então, é poder olhar quais emoções eu estou ignorando. O que eu não estou me dando conta do que essa emoção quer me mostrar, né? Inclusive com hábitos alimentares destrutivos que a gente cria por uma necessidade emocional. Então, que emoção eu estou suprimindo? E ao suprimir essa emoção, eu desenvolvo um hábito alimentar ou um hábito tóxico, né? Pessoas que têm vícios ou que nem se dá conta muitas vezes que está tendo ações que não faz bem, exatamente por estar suprimindo uma emoção. E o terceiro ponto, né, o terceiro pilar, são os hábitos tóxicos. Então, quais hábitos tóxicos a gente tem hoje que produz uma emoção negativa? Que tipo de hábito está cultivando no seu dia a dia que está produzindo emoções que são negativas e que, por sua vez, não está conseguindo digerir? E sempre que a gente fala dessas emoções, é importante ressaltar que a gente sempre vai ter todas as emoções. Não quer dizer que o fato de se trabalhar, de melhorar os hábitos, de ter melhores relações, né? Não quer dizer que não que vai deixar de sentir essas coisas, né? A gente não vai deixar de sentir raiva, a gente não vai deixar de sentir ódio ou de
procrastinar, nada disso, né. Então, a diferença é a forma com que eu vou agir com base nessa emoção, né. Então, a lógica é poder fazer com que o ciclo dessa emoção seja completo. Então lembra que eu falei lá no começo, né, o ciclo de uma emoção deve ser eu olhar para essa emoção, sentir ela, né, assimilar, compreender e liberar. Olhar para ela, assimilar, compreender e liberar. E a gente só vai conseguir fazer esse ciclo quando a gente toma um certo momento e olha para como está sendo o seu dia a dia, né. Então tem um exercício que eu passo normalmente para os meus treinados, para os meus consultantes, que é o seguinte, vou deixar esse exercício aqui para vocês. Experimenta por um dia, você colocar um alarme no seu celular a cada 1 hora. Então a cada 1 hora do seu dia vai tocar o alarme. Quando eu tocar esse alarme, você vai olhar nessa hora passada, então nessa hora que passou, quais emoções você sentiu. E quando você faz esse exercício, você vai poder se dar conta de que tipo de emoção está fazendo mais parte do seu dia, porque normalmente a gente não se dá conta, que é muita emoção que passa no nosso dia. Mas quando você faz esse exercício e experimenta aí, depois você me conta, para poder ver quais são as emoções que estão tomando conta da sua hora, dessa hora passada, e principalmente aonde você está perdendo energia. E quando você faz esse exercício, dá para fazer esse ciclo completo, né, de analisar e poder ver qual emoção esteve presente, olhar para ela, né, assimilar. Então, poxa, estive realmente sentindo bastante raiva nessa última hora. Por que que eu estive sentindo raiva? De onde vem essa raiva? De onde vem eu quero dizer, o que está provocando essa raiva? São pessoas, são situações, é o ambiente. O que que tem? Compreende o que essa emoção está querendo te dizer. Essa emoção está dizendo sobre uma falha sua, sobre uma falta, sobre uma ferida, de repente, que tem. Então, o que que precisa entender sobre essa emoção? E uma vez que você compreendeu, simplesmente solta, deixa aí, né. Procura fazer esse exercício pelo menos um dia. Quando eu passo para os meus coaches, para os meus treinados, para os meus mentorados, eu passo para fazer isso por 7 dias, né. Vou passar aqui, faz pelo menos um dia, experimenta. E experimenta olhar, você vai se surpreender com a quantidade de emoções que você se dá conta, com a quantidade de processo que você se dá conta, e como ao fazer isso durante o dia, melhora essa digestão emocional, né. Então provavelmente muita emoção que você estaria acumulando e ruminando depois, você conseguiu finalizar esse ciclo nessa hora que passou, né. E esse exercício de olhar para essa emoção, processar e soltar, normalmente você vai fazer isso em 5 minutos, não vai tomar mais do que 5 minutos. Mas esses 5 minutos, de repente, vai te economizar meses de terapia lá na frente. Então experimenta fazer esse exercício, depois você compartilha aqui como foi. Eh, e vamos fazer uma prática aqui, tá? Vamos guiar aqui uma prática que também vai ajudar você para você poder, experimentar como é fazer a gestão dessas emoções. Então, para fazer essa prática, você vai sentar numa posição confortável, vai sentar com a sua coluna reta, ajusta um pouco a sua posição, de repente você está fazendo várias coisas junto, toma 2 minutinhos para você poder sentar,
Ajusta a tua posição. Respira profundo e solta. Relaxa o teu corpo. Relaxa os pés. Relaxa a perna. Relaxa o quadril. Relaxa o tronco. Relaxa a cabeça, o pescoço. E nessa posição mais presente, você vai prestar atenção em quais são as últimas emoções que passou pelo seu dia. Lembra quais emoções fizeram parte desse seu dia? Os momentos que você ficou nervoso, que você deu risada, que você se sentiu frustrado, que você teve medo, que você esteve reclamando, que sentiu ansiedade, que sentiu amor, paz, gratidão, que sentiu confiante ou que sentiu indeciso. Os momentos em que esteve mais receptivo, os momentos que você teve tristeza, que você ficou preocupado, que você esteve criativa, que você estava muito controlador, que sentiu insegurança, rejeição, que se sentiu sensível ou materialista, os momentos que você foi tolerante, os momentos que você sentiu medo ou que foi intolerante. Percebe todas essas emoções que fizeram mais parte do seu dia. O ideal é que você vá anotando essas emoções numa folha, para que você se dê conta de tudo isso que está passando no decorrer do seu dia. E cada uma dessas emoções, percebe em que parte do seu corpo essa emoção ressoa. Que parte do seu corpo você sente mais quando pensa nessa emoção. Então você busca compreender o que essa emoção quer te dizer. Qual que é uma mensagem que vem dessa emoção? O que essa emoção diz sobre você, sobre o seu momento, sobre as suas atitudes, sobre a sua forma de agir, sobre a forma e o lugar onde você está, sobre a vida que você tem agora, sobre quais são os seus desejos e o que você gostaria na realidade. Busque perceber o que você sente com essa emoção.
Se às vezes você não tem uma resposta em palavras, busque a outra emoção que te faz sentir. O que te desencadeia essa emoção? Busque compreender por que essa emoção apareceu. Respira profundo. Por que ela está presente nesse momento da sua vida? Respira mais. Na sequência, busque soltar essa emoção. Respira fundo. Solta essa emoção. Como se a cada respiração, como se a cada expiração, você pudesse soltar. Você sente que do seu corpo saiu um peso. Respira fundo, solta. Cada respiração, você sente que uma emoção completa o seu ciclo e solta. Inspira e solta. Você sente seu corpo cada vez mais leve. E aos pouquinhos você traz a sua atenção de volta, sentindo que esse ciclo foi completado. E agradece essa emoção, agradece a tua experiência, agradece ao teu ser por te permitir poder viver e soltar essa experiência dessa emoção. E respirando profundo, pode abrir os olhos. E bem, depois que você tiver feito essa prática, me conta aqui como foi para você, quais foram as suas impressões, o que você pôde perceber, em que parte do seu corpo você percebeu, inclusive se tem alguma dificuldade, porque a dificuldade em vivenciar a prática, em realizar a prática, também é um aprendizado. Então compartilha aqui para a gente poder ir mais profundo e fazer esse ciclo emocional, essa digestão emocional acontecer. A ideia da gente ter uma boa digestão emocional é fazer com que cada emoção tenha o seu ciclo completo e que, ao fazer isso, a sua, o seu campo esteja cada vez mais em harmonia e mais equilibrado. Então, lembrando que na primeira aula a gente falou sobre a digestão física, né? A importância daqueles pilares de ter uma boa digestão física. Aqui a gente está falando de ter uma boa digestão emocional, né? Lidar e completar esse ciclo e que cada biotipo, cada tipo de pessoa, seja ela mais instintiva, pita, ou mais emocional, kapha, ou mais mental, vata, cada tipo de pessoa vai ter uma forma de lidar com essas emoções. E que por isso é importante se atentar nas características principais de poder digerir e como viver esses aspectos desde do seu elemento principal. E a importância de observar essas emoções e os processos emocionais desde esse ponto de vista de
ser um acúmulo de emoções, uma supressão emocional ou através de hábitos tóxicos. Então, como a gente não está tendo os fatores que impedem a gente de ter uma digestão emocional efetiva, né? Então, ter acúmulo de emoções, supressão de emoções e hábitos tóxicos. Então, esses 3 pontos impedem a gente de ter uma digestão saudável e equilibrada. E para a gente ter uma boa digestão emocional, a gente precisa completar esse ciclo de observar a emoção, assimilar, compreender e liberar. No começo, leva um tempo, né, até a gente habituar, né, é como a gente começar a fazer um novo exercício, né, então a princípio é difícil, né, dá uma dor muscular, mas a partir do momento que você vai treinando, esse hábito vai se tornando cada vez mais automático. Daqui a pouco, você não toma mais um tempo para fazer esse ciclo já é praticamente automático. Então é o que os budistas falam sobre o constante desapego das emoções, né? É poder viver e experienciar as ações desde um espaço mais profundo, mas sem apego, né? Construindo esse desapego. E isso é o que promove, desde a gente falar que a água são as emoções, né? Isso vai fazendo com que o rio flua, né? Então, a ideia de que a gente possa limpar as nossas emoções, limpar as nossas águas, é fazer com que esse ciclo flua, né? Então, esse ciclo constante de observar, assimilar, compreender e liberar. Isso vai fazendo com que essa água interna vá estando sempre em movimento, sempre em constante. E é daí que vem aquele ditado, né? A vida é água que flui. A vida é água que flui. E para ela fluir nesse rio, né, e se tornar uma água limpa, cristalina, transparente, que é capaz de contornar todos os obstáculos, né, como um rio, propriamente dito, a gente precisa desses exercícios e dessas práticas, né? E assim a gente vai se tornando essa água cristalina e que flui. Então, essa é uma prática, era o que eu queria trazer para vocês hoje, né? Para poder limpar essas águas, né? Limpar essa água suja, limpar essa água contaminada e poder fazer com que a nossa vida flua como um rio. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e compartilhem lá no grupo se vocês têm alguma dúvida, se querem, se ficou algo que não deu para compreender, compartilhem sobre como foi a experiência e mais do que isso, eu espero que essa prática realmente possa fazer a diferença no seu dia a dia para você ter uma gestão emocional mais saudável e uma vida com mais qualidade e felicidade. Vou ficando por aqui hoje, espero vocês na semana que vem e vamos conversando durante a semana. Um super beijo, tchau, tchau!